todos, bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Julia Galvez. Hoje eu gostaria de falar do desapego no percurso de chama e não somente, né? Nos contratos de ascensão também muitas vezes as pessoas têm que trabalhar essa questão do desapego. E eu sei que o desapego, gente, a gente cansa de ouvir falar disso, né? Parece que é a resposta para todas as questões durante esse processo, né? Mas, tanto que na França, a gente usa a palavra lâcher prise, né? E é tanto lâcher prise que a gente escuta que realmente muita gente fala, cara, eu não aguento mais ouvir falar de lâcher prise, de desapego, enfim. E o porquê que desapego, né? Lembrando que o processo de chama, o processo desses contratos de ascensão, né? O que está sendo pedido nessa transição planetária é que a gente consiga ir para essa unicidade, né? Essa plenitude de se sentir bem, de se sentir preenchido, de sentir que a gente se supre, mas não de uma maneira egóica, né? Não seja de ninguém, não, mas que realmente a nossa companhia nos é suficiente. É também a cura das feridas, né? É trazer esse amor incondicional pra gente. Então, o desapego ele vai acontecer de uma maneira natural conforme vocês forem avançando no processo. Agora, tem algumas questões que é interessante a gente olhar, né? Muitas vezes tem a questão da autossabotagem, né? A pessoa querer se desapegar, desapegar do vínculo, né? Muitas vezes isso no começo do processo, né? Eu quero me desapegar, eu quero soltar, eu não quero olhar para essa questão, para mim é demais, colocando tudo nas costas da relação, né? Como se não tem aquela relação, eu não quero olhar para aquilo, tá? Às vezes também a autossabotagem acontece no contrário, né? Onde a pessoa, ela tá tão apegada, tá tão com a energia dela tanto para outra pessoa, para o seu gêmeo, que também não consegue avançar, que não consegue, e que por mais que ela entenda que ela tem que soltar aquilo, as feridas falam mais alto e ela não consegue, tá? Então, sempre tem uma questão aí ligada ao medo, né? O medo de não dar conta de vivenciar o seu processo, o medo de perder o outro, né? Eu escuto muito, por exemplo, as pessoas falando, mas Júlia, você se desconectou tanto do seu gêmeo, isso não é um risco de atrasar a reunião de vocês, porque você não está mais com a sua energia lá? Não, né? Eu não preciso estar doando, eu já falei isso num vídeo, eu não preciso estar doando a minha energia, mas muitas vezes a gente tem a crença, né? Aliás, isso não somente de relacionamento de chama gêmea, né? Em muitos relacionamentos, que a gente precisa o tempo todo estar dando nossa energia, estar mostrando que a gente está lá do lado daquela pessoa, para não perder o vínculo, né? E a gente não percebe o quanto a gente está doando constantemente a nossa energia, jogando essa energia no outro e o tempo todo no campo daquela pessoa, né? E aliás, é por isso que muitas vezes a gente sente tanto o outro, né? A gente sente tanto as emoções do outro, as dores do outro, porque nada mais, nada menos a gente está o tempo todo constantemente no campo daquela pessoa, energeticamente sentindo aquela pessoa, né? Uma coisa que eu acho interessante a gente explicar, num percurso de chama, cada um do casal, né, do duo, vai ter o seu campo de energia, né? E no meio eles têm um campo de energia que é mútuo, né? Em geral, a pessoa que está consciente do vínculo, ela passa boa parte do percurso dela com a energia toda nesse campo mútuo, né? Então é por isso que também, muitas vezes, está sentindo tudo que o outro sente, né? O que está inconsciente, geralmente, o que ele vem fazer é que durante a noite, no momento onde ele está, né? Ele desligou todos os mecanismos de defesa, ele acaba vindo também para esse campo mútuo, e é por isso que muitas vezes tem encontros energéticos em sonhos, tá? Ou até sentir o outro enquanto a gente está dormindo, ou até em relação a questões sexuais, muitas vezes perceber que o outro está sonhando com a gente, enfim. É por causa disso, porque o outro também vem daí nesse campo energético que é dividido pelos dois, tá? Enquanto você tiver com a sua energia constantemente
neste campo mútuo, o outro ele está sendo alimentado pela sua energia. Então ele não precisa ver, ele está sendo constantemente alimentado. Conforme você vai avançando, e quando eu digo avançando, pessoal, de conseguir sair e realmente não ir mais para esse campo mútuo, é quando você já está com as feridas realmente em dia, né? Como eu brinco, que o outro não te gatilha praticamente mais nada, tá? Daí sim, ele vai parar de ser, ou ela, né? A polaridade inconsciente vai parar de ser alimentada pela sua energia, vai poder cada vez mais, e você vai sentir que ele vai vir cada vez mais nesse campo mútuo. Tá? Então, por isso também que é importante esse desapego, não simplesmente porque você precisa se libertar, né, dessas dependências, mas de uma certa maneira vem criar uma falta, né, no outro. E assim, não adianta fazer por joguinho, tá? Aliás, nada nesse percurso funciona por joguinho, por controle, por manipulação, tá? E não é nem bom para o seu processo, nem bom para você fazer isso. E isso eu vejo muito as pessoas, e não é uma crítica, tá? É simplesmente um sinal de alerta, até porque os meus guias têm falado muito disso, né? Dessa questão da gente mentir para si mesmo, tá? É contraprodutivo, não adianta de nada, não faz a gente avançar, tá? Então, é muito importante que a gente seja genuíno com o que a gente está vivenciando naquele momento. Muitas vezes, e eu entendo, né? As pessoas entendem, para eu me reunir com o meu gêmeo, eu tenho que estar no desapego. Então, eu vou acreditar que eu estou no desapego, porque daí a próxima etapa é me reunir com o meu gêmeo, tá? Só que não funciona assim. Seria muito fácil se fosse assim. O desapego, ele realmente acontece quando não tem mais nenhum tipo de reação às atitudes do outro, tá? Onde tem uma neutralidade. Enquanto ainda há gatilhos, enquanto ainda há, eu não quero mais ficar com meu gêmeo, mas a gente percebe que a pessoa tá irritada ou tá fazendo aquilo lá por um joguinho, não tem neutralidade, tá? O desapego, ela traz um total sentimento de neutralidade. Neutralidade em relação a se reunir ou não, neutralidade em relação os sentimentos do outro por você, neutralidade em relação se o outro tá pensando, se o outro tá avançando, se o outro tá casado, se o outro... Neutralidade, tá? O que o outro faz é a vida dele. Não quer dizer que não há amor. O amor, eu sempre falo isso, ele não para de crescer. Agora, o amor não é o amor da dependência que antes de fazer todo o processo de cura, a gente acha que a gente sente, né? Isso também é uma coisa que eu vejo muitas pessoas, inclusive eu sempre dou risada, né? Em geral, quando o pessoal começa a passar acima de 120 mil boves, vem falar comigo assim, Júlia, finalmente eu acho que eu não gosto mais tanto dessa pessoa, porque não me dói mais, né? Como doía antes, como se o amor fosse dor, né? E não é, né? O amor é um sentimento de liberdade, de paz, de expansão, né? De simplesmente estar bem com aquela pessoa, de sentir a conexão, de sentir o vínculo, mas sem ter nenhum tipo de dependência. Tudo que a gente sente antes, que dói, que deixa sem ar, isso não é amor, tá? É uma posse, é um apego, é o querer ter o outro pra gente, é querer ter o controle sobre a situação, tá? Isso é o oposto que a gente sente lá na frente, tá? Que é uma neutralidade, tá? É a confiança de que as coisas vão acontecer como tem que acontecer, no tempo certo. É a confiança de que você que está desperto e que está fazendo o seu processo, vai continuar fazendo o seu processo. Você vai continuar indo para o seu propósito, subindo em vibração, fazendo suas curas. E confiar que, na hora certa, o outro também vai estar fazendo, que a espiritualidade também está fazendo o outro trabalhar, tá? Então, isso também é uma neutralidade. E, novamente, não queiram pular etapas, porque não funcionam assim. Não funciona assim. E muitas vezes a gente está tão focalizado em falar, não, eu já passei essa etapa e eu já tô indo na outra, que na verdade a gente acaba perdendo tempo. É melhor ser sincero com a gente, falar, não, aqui tá difícil, ou aqui ainda tenho essa questão, ainda eu sinto falta, ainda eu sinto raiva por alguma razão. É muito melhor olhar para essa emoção do que simplesmente falar, não, eu não sinto nada, não tem nenhum problema, já estou no desapego e na verdade não ser, tá?
Também se fizer assim, não é que vai ser um grande drama, né? Talvez vai perder um pouquinho de tempo, né? Cada um tem o processo que precisa passar, não tem certo e errado. É simplesmente algo que tem sido recomendado muito pelos guias pra gente não se mentir, tá? Eu mesma tive fases do percurso onde eu me menti, ou fases do percurso onde eu me perguntei se eu me menti ou não, então faz parte, tá? Faz parte também da gente se conhecer, né? Da gente escutar as nossas emoções, tá? E o desapego é algo muito bom, tá? É um sentimento de leveza muito grande, de liberdade muito grande, né? Uma sensação de vida e de não dependência muito grande, tá? Então, é uma fase muito gostosa de se chegar. Agora, precisa passar por todas as outras etapas para ir até aí, tá bom? Eu queria aproveitar e convidar vocês, né? Contar para vocês que junto com o Murilo Bueno, da Fraternidade Branca, para quem me segue já deve ter visto alguns vídeos meus com ele, e com a Aline Pimentel, que ela trabalha com dança-terapia, a gente vai estar indo para nossa terceira edição de um retiro chamado Jornada da Reconexão, né, onde a gente trabalha mente, corpo e espírito, tá? Nessa próxima edição vai ser em Floripa, Florianópolis, num lugar maravilhoso chamado Aviva, e tem sido maravilhoso estar com vocês, com as pessoas que têm se disponibilizado a estar com a gente durante esses 2 dias. São 2 dias de muita cura, 2 dias muito intensos de conexões espirituais, de conexão com o nosso corpo, de uma troca energética muito grande, muitas risadas, né? Porque a gente se diverte pra caramba também. E a gente teve a primeira em Joanópolis, a segunda foi agora de Carnaval em Campinas, e agora esse terceiro será em Florianópolis. Depois também teremos em agosto no Rio de Janeiro, ou final de outubro em Sinta, né, Portugal, começo de novembro na França, no sul da França, e no final do ano, normalmente, nosso retiro de Réveillon deve ser na Bahia. A gente tá para confirmar ainda. Mas eu gostaria de convidar quem quiser, tá? O site é www.jornadadareconexão.com. Se vocês estiverem interessados de estar com a gente em Florianópolis, é no final de abril, 28, 29 e 30, é o feriadão do dia 1º de maio, tá? Quem tiver interessado, só entrar no site ou entrar em contato comigo ou com a Carlinha também, a gente deixa o link aqui embaixo do vídeo. Pessoal, por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima.